Olá, bom dia, paz e bem. Manifesto mais uma vez a alegria de poder compartilhar com cada um de vocês, com suas famílias, as mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós estamos, caros irmãos e irmãs, iniciando mais uma semana de trabalhos e sempre o desejo é que essas reflexões, a escuta, a leitura da Palavra de Deus ilumine a vida cotidiana, na família, no trabalho, nas relações que nós mantivermos com as pessoas. Hoje, dia 25 de setembro, nesse itinerário da 25ª semana do Tempo Comum, nós vamos rezar então, nesta segunda-feira, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 até 18. Disse Jesus para a multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e aquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Meus caros irmãos e irmãs, ao iniciarmos a nossa semana, tendo esse pequenino trecho do Evangelho de Lucas, esse trecho ele coloca, mesmo sendo pequenino, tem uma riqueza, e ele coloca basicamente nesses 3 versículos 3 pequenas unidades que, obviamente, estão dentro de uma seção maior, mas que tem por tema a Palavra de Deus. E é nessa perspectiva que nós devemos ler esse pequenino trecho. A primeira unidade está no primeiro versículo, o 16. O que chama a atenção nessa primeira unidade? Parece como que temer o risco do anonimato. Não se põe a luz debaixo da cama, está dito no Evangelho. É uma advertência, creio que, para os cristãos, que por medo ou porque julgam que é inútil fazer isso, eles não se expõem publicamente. A palavra, ela é pública, ela precisa ser visível. Então, esconder essa palavra é como que nós fazê-la morrer. Então, nós temos que tornar pública, anunciada, proclamada. A segunda unidade está no versículo 17, que traz um outro temor, no sentido de temer o risco do segredo. No fundo, uma advertência para os grupos de cristãos que se fecham em si mesmos, anunciando a palavra como que em segredo, apenas para aquelas pessoas iniciadas. Nós temos que ter a consciência que a palavra, ela é para todos. Ela não é para um clube fechado. Por quê? Porque a palavra ela tem uma natureza missionária. Ela tem que ser levada, proclamada para todos. E por fim, a terceira unidade, o último, no versículo 18, talvez seja o mais difícil de a gente fazer uma correta interpretação. É certo que chama atenção para a importância da escuta, obviamente, porque está centralizada no tema da Palavra de Deus. Mas também há quem... nós temos que chamar atenção aqui para o modo como que se escuta. Por que eu chamo a atenção desse elemento? Porque há quem não escuta, mas também tem quem escuta muito mal, ou faz questão de escutar mal. O que significa para nós essa expressão? Porque aquele que tiver será dado para ele ainda mais, mas aquele que não tiver vai ser tirado até mesmo o que julga possuir. E o que significa talvez esse porquê, pois? Isso é bom a gente se perguntar. Que condiciona como que o crescimento ou a perda da palavra.
Qual é o sentido disso? Penso que signifique que é preciso cada um de nós escutarmos bem, porque é a escuta que vai enriquecer. Quem não escuta ou então escuta mal, empobrece. Não só não cresce, mas também perde o que julga possuir. Então a escuta da palavra é o grande caminho necessário para cada um de nós crescermos na fé. Se falta escuta, a fé ela vai morrendo, ela vai definhando. Se nós escutarmos a palavra de modo adequado, ou seja, uma escuta integral, constante, obediente, nós vamos experimentar a luz do Evangelho e vamos nos tornar testemunhas eficazes. Há que escutar e aprofundar a palavra. Nós precisamos acolhê-la com todo o coração. Na terça-feira, dia 26 de setembro, nós vamos refletir com o Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículos de 19 até 21. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. E então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Esse evangelho dá muito o que pensar. O evangelista Lucas apresenta para nós um quadro que tem uma finura profunda, tem uma profundidade. Não quer denotar aqui uma polêmica em relação à família de Jesus, como acontece se nós pegarmos, por exemplo, no evangelista de Mateus e de Marcos. A atenção que Lucas quer trazer aqui é aquilo que de fato interessa, que é a escuta e a prática da palavra. Esses são os elementos que criam e que definem o verdadeiro sentido de ser, de pertencer à família de Jesus. Percebamos que o Evangelho mostra que Jesus ele está ali, envolvido, está entretido ali com a multidão que o segue, está ali falando para eles do reino de Deus. E é nesse contexto que passam para ele o recado de que sua mãe e os parentes deles estão lá fora e que querem conversar com ele, querem vê-lo. É um ótimo ensejo para Jesus brindar a gente com um ensinamento, talvez um dos ensinamentos mais surpreendentes. Veja, por que eu chamo a atenção disso? Porque no judaísmo, os laços de sangue, raça, de família, isso eles têm no judaísmo um caráter, como que se fosse sagrado, é um caráter absoluto. A palavra de Jesus, de certa maneira, a gente pode perceber que relativiza isso. Por que eu digo relativiza? Nós temos que entender bem isso. Jesus não está deixando em segundo, terceiro plano, sendo indiferentes, menosprezando os seus laços sanguíneos. Mas Jesus quer dar ênfase para o outro elemento, da pertença à família, à grande família de Jesus. Ora, a gente pode dizer que à luz disso, que nenhuma instituição natural, ela poderá constituir o fundamento do povo de Deus. A única base para o novo povo de Deus é a palavra divina. Então, os que acolhem e que praticam formam a família de Jesus. Esse é o sentido. Com isso, quem acolhe, quem pratica a palavra de Deus, se faz nosso irmão. Então, ora, se Jesus é o nosso irmão, nós somos filhos e filhas de Deus. E, obviamente, com toda liberdade, com toda alegria, nós podemos chamar a Deus de Pai, o Pai Nosso, como nós rezamos na oração. E é dessa família que vai surgir um mundo novo, cheio de liberdade, vida para todos. Então, o chamamento de Jesus aqui não é menosprezo aos laços sanguíneos, mas, que a palavra de Deus, a sua escuta, a sua prática é o que nos configura como a grande família dos seguidores de Jesus.
Na quarta-feira, meus caros irmãos e irmãs, dia 27 de setembro, nós vamos rezar com o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 até 6. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Esse evangelho é belíssimo, porque aqui é o retrato da nossa missão, o sentido do nosso batismo, do discipulado. O que é que nós devemos fazer? Percebamos no primeiro momento que Jesus, após um certo período de ensinamento para os apóstolos, ele agora envia eles para a missão. Como se diz, fiz uma preparação, agora é o momento da prática, de colocar em prática aquilo que foi ensinado. E dá para eles poder e autoridade sobre as coisas, que, no fundo, que desfiguram o ser humano, né? A enfermidade, as doenças, isso desfigura. Objetivamente, o que eles precisam fazer? Anunciar o reino de Deus, isto é, que Jesus está presente e que traz o seu projeto de vida e liberdade para todos. Além disso, o que mais que eles precisam fazer? Jesus dá para eles o poder de curar as doenças. Percebamos, a gente pode dizer com muita tranquilidade que é um projeto inédito e, por que não dizer, de certa maneira, até revolucionário, que vai mexer com as estruturas da sociedade da época de Jesus e, por que não dizer, da nossa hoje. É um projeto onde que Jesus e seus apóstolos eles jamais vão fechar os olhos diante das injustiças que o povo sofre. Eles jamais vão omitir a verdade, mas vão propor a transparência nos relacionamentos. Eles são, de fato, os grandes pregadores de uma sociedade onde que está alicerçada sobre a prática do amor, da fraternidade, da justiça. Então, ao enviar seus apóstolos, Jesus ele também chama atenção para outro elemento. Haverá conflitos, porque nem todos estarão abertos para acolher o reino de Deus e fazer parte desse reino. Isso acontece não só no tempo de Jesus, aconteceu no tempo de Jesus, mas acontece em nosso tempo, em nossa realidade, em nossa missão. Veja que Jesus ele pregou a conversão, ele expulsou demônios e curou os doentes. Essa é também a tarefa do discípulo missionário. É a nossa tarefa, minha, sua. E antes de mais nada, Jesus ele ordena para cada um de nós que nós não devemos nos assegurar, assim, de falsas seguranças. O Evangelho diz que a gente tem que se desfazer dos penduricalhos. Ele vai dizer assim que não devemos levar, que nós devemos, aliás, levar somente aquilo que é necessário, nada mais. Porque aquilo que são penduricalhos atrapalha a nossa missão. No fundo, Jesus está dizendo assim, que quem se coloca no caminho do seguimento, quem é discípulo, tem que, de certa maneira, se despojar. Para quê? Para que despojado ele possa estar livre, deixar tudo para seguir. E também, obviamente, tem que estar tomado pela fé. E depois vem uma norma que eu chamo assim, uma norma do bom senso. O discípulo que está itinerante, que está caminhando, ele não deve andar de casa em casa, mas eles têm que escolher um lugar digno, uma casa hospitaleira, ficando nela o tempo necessário. E por fim, uma sugestão sobre o comportamento em caso de recusa.
O Evangelho diz que a recusa, ela está de fato prevista. Tem quem acolhe e quem não acolhe. Então, é confiado ao discípulo uma missão, mas não é garantido para o discípulo o que vai ter sucesso nessa missão. Não é verdade que acontece isso conosco também? Então, diante da recusa, deve comportar-se como Jesus. Quando é recusado num lugar, vai para outro. Então, sacudir o pó que nos fala o Evangelho é um gesto de juízo e não de maldição. Serve exatamente para sublinhar a gravidade da recusa, da ocasião que aquele lugar, que aquela pessoa perdeu em acolher, de escutar e vivenciar a proclamação do Reino de Deus. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, nós concluímos o itinerário dessa primeira parte da 25ª semana do Tempo Comum. Nós vamos nos encontrar na quinta-feira, neste mesmo horário, levando as mensagens da quinta, da sexta e do sábado. Desejo a cada um de vocês, caros irmãos e irmãs, um abençoado início de semana, com as bênçãos, com a proteção de Santo Antônio. Paz e bem.